Pessoal, novamente aqui fazendo uma análise de cargas trifásicas desequilibradas, né? Este vídeo nós vamos operar aqui o sistema com cargas desequilibradas, mas sem a condição do neutro conectado ao neutro da fonte. Nós verificamos que esse tipo de instalação, né, apresenta algum tipo de defeito entre desequilíbrio das cargas. Não só o desequilíbrio das cargas, mas das potências que as mesmas consomem. Então, para a gente identificar esse tipo de problema e conseguir equacioná-lo de uma maneira que nós não precisemos entrar em contato aí com componentes simétricas, existe uma análise bem mais simplificada que nós podemos fazer e chegar a resultados que são satisfatórios. Qual tipo de análise é essa? É a análise de considerarmos cada uma das fontes do sistema simétrico aqui por vez. Então nós temos o seguinte: a primeira análise que nós vamos fazer é em relação à fase A. Então nós mantivemos a fonte da fase A e retiramos as fontes da fase B e da fase C e substituímos por curtos-circuitos, né? Assim, o que nós percebemos? Nós percebemos que o ponto neutro, na verdade, ele é um ponto que divide o circuito. Porém, sem as fontes, a fase B conecta-se direto à carga e a fase C também conecta-se direto à carga da própria fase. Por consequência, tanto a fase C quanto a fase B, elas se encontram em paralelo, pois começam no ponto neutro e terminam lá no aterramento, onde se encontra a fase A, ou a fonte da fase A, ou se você quiser entender dessa maneira, o secundário do transformador que se encontra na fase A. Bom, você percebe que todas as outras configurações, tanto para a fase B, quanto para a fase C, ou para as fontes relativas a cada uma dessas fases, vão acabar nos dando sistemas como esse que nós acabamos de ver. Ou seja, na fase B, a fase A e a fase C se encontram em paralelo. E na fase C, a fase A e a fase B se encontram em paralelo. Por consequência, em cada um dos circuitos, nós verificamos que o ponto neutro, na verdade, ele é apenas um divisor de tensão, ou um nó que identifica para nós uma divisão de tensão, onde essa tensão vai ser dividida entre a respectiva fase que está sendo analisada, ou a carga da fase que está sendo analisada, e o paralelo entre as duas cargas restantes das fases subsequentes do sistema. Por conseguinte, nós podemos encontrar a tensão no ponto neutro, somando as tensões no ponto NA, no ponto NB e no ponto NC, que são respectivos nós que fazem essa divisão de tensão. Se nós fizermos isso no papel e calcularmos essas tensões, vamos ter um pouco mais de trabalho, mas aqui a gente pode fazer isso de maneira um pouco mais simples e rápida, né? Fazendo a nossa simulação. Então vamos fazer a nossa simulação e identificar isso. A simulação já se encontra configurada em Edit Simulation, né? Eu deixei para 400 milissegundos, tá? Então vamos simulá-la. Ok, está aqui. Nós podemos verificar a tensão do ponto neutro. Isso. Bom, como nós já esperávamos, como ele não está conectado ao terra das fontes, né? Por conseguinte, ele possui uma tensão que está oscilando aí entre 120 volts máximo e menos 120 volts no mínimo, tá? Podemos então aqui acrescentar uma plotagem e nessa plotagem nós vamos colocar quais tensões aí para somarmos. A tensão do ponto NA, a tensão do ponto NB e a tensão do ponto NC. Podemos fazer isso diretamente assim, clicando com o botão direito em Add Traces e vamos lá, ó, VNA mais VNB mais VNC. Isso. E aí nós podemos observar o quê? Que a soma dessas três tensões é exatamente igual à tensão do neutro do sistema que a gente está analisando, certo? Que são cargas desequilibradas com o neutro interrompido. Se vocês forem tentar analisar isso apenas observando as três tensões, nós podemos pegá-la direto daqui para ser um pouco mais rápido. Vocês vão verificar o quê? Que as três tensões
não estão casadas entre si, ou seja, existe um defasamento entre elas. Então, a somatória dessas tensões é uma somatória fasorial e não somente uma somatória linear. Por isso que eu deixei aqui o valor dessas medições em eficaz ou RMS, que a gente pode conseguir aqui através dessas diretivas em View, Spice e Error Log. Observem lá, ó, a tensão RMS no neutro está dando 86,33 volts. Mas se você somar todas as outras RMS do ponto NA, do ponto NB e do ponto NC, que nós fizemos os 3 circuitos para cada uma das fontes, você verifica que essa soma linear não é exatamente a soma da tensão do neutro. Por conseguinte, só é possível de você fazer essa soma considerando o módulo e o ângulo do fasor de cada uma dessas tensões. Ok? Então, quem for desenvolver isso à mão já está ligado que não é possível fazer apenas o módulo desses fasores e somá-los. Da mesma maneira, não é possível só medi-los em RMS, né? Ou simular isso, ou fazer em campo e medir apenas em RMS essas tensões separadas. Perfeito? É isso aí, pessoal. Obrigado e até mais.